Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis mais importantes que temos no Brasil, a Lei de Crimes Ambientais. É ela que basicamente define as regras do jogo quando o assunto é proteger a nossa natureza. Vamos entender direitinho como ela funciona? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Se alguém vai lá e desmata uma área de floresta, ou se uma indústria polui um rio, o que acontece de verdade? Bom, a resposta para tudo isso está concentrada numa única e poderosa lei. E essa lei é de número 9.605, mais conhecida por todo mundo como a Lei de Crimes Ambientais. Pensa nela como se fosse um grande manual de instruções, sabe? É ali que está escrito exatamente o que é considerado um crime contra o meio ambiente e qual é a punição para cada caso. Ela é, sem dúvida, a base de toda a proteção legal da natureza no Brasil. Para a gente entender tudo isso de um jeito bem claro, nós dividimos essa análise em 4 pontos principais. Primeiro, vamos descobrir quem pode ser responsabilizado. Depois, a gente mergulha nos crimes contra a fauna e a flora. Em seguida, a gente explora a parte de poluição e os danos ao patrimônio. E para fechar, vamos ver como as punições funcionam na prática. Então, bora começar! E vamos começar com a pergunta-chave, afinal, quem é que paga a conta quando um crime ambiental acontece? E é aqui que a lei já mostra uma das suas características mais fortes. O alcance dela é bem amplo. E aqui está um dos pontos mais interessantes. A lei não mira só em quem de fato executa a ação. Imagina só, um diretor de uma empresa sabe que a fábrica dele está poluindo um rio e simplesmente não faz nada a respeito. Pois é, segundo a lei, ele também é culpado. E tem mais, a própria empresa, a pessoa jurídica, também pode ser responsabilizada criminalmente. E para não restar nenhuma dúvida, a lei é claríssima nisso. O fato de a empresa ser punida não serve como um escudo para as pessoas que estão por trás. O texto diz que a responsabilidade da empresa não exclui a das pessoas físicas. Ou seja, todo mundo responde pelo ato, tanto a corporação quanto os indivíduos que tomaram as decisões. Beleza, então a gente já entendeu quem pode ser punido. Agora vamos falar sobre aqueles crimes que talvez sejam os primeiros que vêm à nossa cabeça. Os ataques diretos contra os nossos animais e as nossas florestas. No que diz respeito à fauna, a lei é super detalhista. É crime caçar ou capturar animais silvestres sem ter uma licença, isso é meio óbvio. Mas não para por aí não. Destruir o ninho de um pássaro ou o abrigo de um animal também é crime. Vender animais que vieram de fontes ilegais, crime. E até mesmo usar animais em experimentos de forma cruel, especialmente quando existem outras opções, é proibido por lei. E esse mesmo cuidado vale para a nossa flora. Cortar árvores em áreas de preservação permanente é crime. Provocar incêndios, que é um problema gigantesco no Brasil, também é punido com muito rigor. E olha só o nível de detalhe, até mesmo soltar balões é considerado crime, justamente pelo risco enorme que eles representam de causar incêndios devastadores. Agora, se a gente está pensando que a lei só protege a natureza selvagem, a gente está bem enganado. Ela vai muito além, protegendo também os lugares onde a gente vive, as nossas cidades e o nosso patrimônio cultural. Essa parte aqui é uma das mais pesadas da lei, viu? É crime causar qualquer tipo de poluição que coloque em risco a saúde das pessoas ou que provoque a morte de animais ou a destruição de plantas. Pensa no impacto de contaminar a água que uma cidade inteira consome. E a lei também age de forma preventiva. O simples fato de uma indústria poluidora operar sem a licença correta já é considerado um crime. E a proteção continua no nosso patrimônio cultural e urbano. Destruir um prédio histórico é crime. Construir em uma área protegida por sua beleza natural ou valor histórico também é crime. E claro, vandalizar ou pichar monumentos e edifícios também entra nessa lista de proibições. Mas aqui a lei traz uma distinção muito moderna e, sinceramente, muito legal. Ela sabe diferenciar pichação de grafite. Se o objetivo for criar uma obra de arte com autorização do dono do imóvel para valorizar aquele espaço, aí deixa de ser crime. É um reconhecimento muito bacana da arte urbana dentro da própria lei. Certo. Então a gente já entendeu quem pode ser responsabilizado e o que é considerado crime. Agora chegamos à parte final e talvez a mais importante. Quais são as consequências de verdade? Como é que a lei pune quem a desrespeita? E o sistema de punições é bem variado, viu? Não se resume só a pagar uma multa. O leque de opções vai desde prestar serviços para a comunidade até o recolhimento domiciliar. E para as empresas, o impacto pode ser gigantesco. Elas podem ser proibidas de funcionar por um tempo ou até mesmo de fechar novos contratos com o governo.
Essa ideia de prestação de serviços à comunidade é um ótimo exemplo de como a lei busca de fato reparar o dano. Em vez de simplesmente punir por punir, a pessoa que cometeu o crime é colocada para trabalhar na recuperação de um parque, na limpeza de um rio, a punição se transforma num benefício direto para o meio ambiente e para a sociedade. É uma lógica muito inteligente. Mas como é que um juiz decide se a pena vai ser mais leve ou mais pesada? A lei cria uma espécie de balança. De um lado, a gente tem os fatores atenuantes, que diminuem a pena, como se arrepender e ajudar a consertar o estrago. Do outro lado, ficam os agravantes, que aumentam a pena. Cometer o mesmo crime de novo, fazer isso para ganhar dinheiro ou atacar uma área de conservação ou uma espécie que está em extinção. E se o assunto é dinheiro, as multas podem ser, bem, astronômicas. A lei permite que o valor máximo da multa chegue a 50 milhões de reais. É um recado bem claro de que o crime ambiental, financeiramente, não compense. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? No papel, a Lei de Crimes Ambientais do Brasil é considerada uma das mais completas e avançadas do mundo. Ela é detalhada, rigorosa, mas a grande questão que fica é: só ter uma lei forte no papel é o suficiente para garantir uma proteção eficaz no meio ambiente? A aplicação e a fiscalização no dia a dia são um verdadeiro teste do poder dessa lei. Fica aí uma ideia para a gente pensar. Obrigado pela companhia.